Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco aqui sobre a técnica de integração de funções racionais por frações parciais, né? É uma técnica bastante útil para simplificar a resolução de muitos problemas envolvendo integração, né? Vou mostrar aqui por alto, né, a exposição teórica de cada um dos casos que a gente pode explorar e utilizar essas ferramentas em alguns exemplos para a gente exercitar. Okay? Então, primeiro, a gente fala de frações parciais, né? A gente está falando, na verdade, a gente está falando de uma função racional, né? Ou seja, é uma função que ela é uma função f de x, deixa eu colocar aqui, né? F de x, que é definida como o quociente de duas funções polinomiais, ou seja, uma função p de x sobre uma função q de x. Tá? Então isso aqui é o que a gente chama de função racional. Então, alguns exemplos, né? Quando a gente está falando de divisão de polinômios, né? Existem algumas técnicas aí que a gente geralmente vê em um curso de álgebra de uma forma para resolver polinômios como se fosse a mesma técnica de divisão euclidiana que a gente aplica aos números, né? Mas quando chegarem os exercícios propriamente ditos, os exemplos a serem resolvidos, vou explorar melhor, né, nesse conteúdo. Mas a gente pode colocar aqui alguns exemplos, né? Digamos assim, colocar aqui o f de x como, sei lá, 3x dividido por 4x ao quadrado mais 1. É um exemplo de função racional. Outro exemplo, posso colocar 2 sobre x ao cubo mais 2x menos 1, né? Ah, mas o 2 é um número, não é um polinômio. Não, o 2 ele pode ser escrito como um polinômio, né? Você pode colocar ele como 2 vezes x elevado a zero, por exemplo, né? E se quiser acrescentar mais termos, você pode colocar, por exemplo, 0 ao, desculpe, 0x ao quadrado mais 0x mais 2x elevado a zero. É uma forma de você escrevê-lo na forma de um polinômio. Pode colocar do grau que você quiser, ele ainda pode ser entendido como um polinômio nesse caso, beleza? Então, quando aparece só um número em cima, você ainda e um outro polinômio embaixo, você ainda pode entender isso aqui como uma função racional, sim, certo? Então, antes da gente ver um exemplo de solução de uma integral envolvendo isso, a gente pode citar uma proposição. Eu vou colocar aqui na forma de um teorema, né, que é muito importante a gente entender, vai ser muito utilizado na resolução dos problemas, né? Diz que se um polinômio ele tem coeficientes reais, né? Então colocar assim, ó, se p de x tem coeficientes reais, então ele pode ser expresso como um produto de fatores lineares ou quadráticos, né? Todos com coeficientes reais, né? Então, coeficientes reais, ele pode ser expresso como produto de, de fatores, né? Melhor colocar
fatores lineares e ou, né, quadrático, só para ficar mais geral. Então essa propriedade é muito importante mesmo, né? Isso aqui tem ligação com o teorema fundamental da álgebra, né? A gente vai tratar da aplicação desse teorema sem citar suas maiores implicações, que aí já está mais para um estudo voltado para a álgebra propriamente dito, tá? Então, alguns exemplos aqui desse polinômio é que se eu pego aqui, por exemplo, um polinômio p de x na forma x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Então a gente pode reduzir esse polinômio e escrevê-lo como, por exemplo, um produto de fatores lineares, né? Como que a gente faz isso, né? Você encontra as raízes desse polinômio e, encontrando as raízes, você pode aplicar diretamente o teorema fundamental da álgebra, tá? Mas, como eu disse, a gente não vai trabalhar com todas as implicações do teorema fundamental da álgebra, então vou ensinar um truque aqui para você escrever esse polinômio como um produto de fatores lineares, né? Esse truque consiste no seguinte: você vai olhar o fator independente, né? Esse termo independente do seu polinômio, no nosso caso é o 2, né? O número 2, ele tem, se esse polinômio, né, se ele tiver uma raiz inteira, as possíveis raízes desse polinômio, desculpem, é isso mesmo, as possíveis raízes desse polinômio serão divisíveis, né, tipo, não divisíveis, serão múltiplas do número 2, né? Então, por exemplo, os possíveis divisores do número 2 são os números menos 1, 1, o 2 ou menos 2. Tá? Então são esses os possíveis divisores. E você vai testar o valor de x com cada um desses números até o polinômio zerar. Por exemplo, coloca aqui x igual a menos 1. Aí você vai no seu polinômio e calcula p de menos 1. Isso aqui tem que dar zero. Se der zero, significa que o menos 1 é uma raiz. Se não der zero, ele não é uma raiz. Tá? Então você vai colocar lá menos 1 ao quadrado, menos 3 multiplicado por menos 1, mais 2. Né? Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos dá mais 3. E aqui, mais 2. Né? A gente vê, obviamente, que isso não vai zerar. Né? Dá 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, que é diferente de zero. Né? Portanto, menos 1 não é raiz. Tá? Aí você vai continuar os testes, né? Por exemplo, x igual a 1. Né? Você vai e calcula o p de 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Né? 1 ao quadrado dá 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, somado com 2. Aí você vê, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 somado com 2 dá 0. Isso significa que o 1 é raiz. Né? Ah, beleza, o 1 é raiz, então a gente chegou onde queria. Significa então que você pode fazer o seguinte: você pode chegar x ao quadrado menos 3x mais 2 e dividir pelo polinômio linear x menos a raiz que você encontrou. Como no caso é o 1, então é x menos 1. Né? Se fosse o menos 1, você estaria dividindo por x menos o menos 1. Tá? Então esse menos que aparece aqui na fórmula, ele é da própria fórmula, não não estou tirando aqui de outra coisa não. Tá? Aí você dividiria o polinômio por x mais 1. Tá? Mas no nosso caso é o x menos 1. E você faz a divisão desse polinômio normalmente. Pensa no número que multiplicado por x dá x ao quadrado. Então é o próprio x. E multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. E faz a subtração. Né? Igualzinho como você faz lá na divisão euclidiana.
x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Menos 3x menos o menos x, a gente tem isso aqui, ó, menos o menos x. Ou seja, menos 3x mais x, menos 2x. Então, qual é o número que multiplicado por x dá menos 2x? É o menos 2. Então, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Aí você vai subtrair novamente. Menos 2x menos o menos 2x vai dar 0. 0 menos o 2 dá menos 2. Né? Então, você chegou em algo aqui, você chegou num polinômio, né? O menos 2 pode ser entendido como um polinômio, cujo grau é menor do que esse divisor. Né? Então, nesse caso, você pode descer, né? O 2. Né? Mas assim, como é que eu vou fazer? Não, pode ser assim mesmo. Né? E essa subtração aqui vai zerar. Tá? Significa então que o x ao quadrado menos 3x mais 2 pode ser escrito como x menos 1, a gente sabe que é um divisor, né? Multiplicado por x menos 2. Né? Ou seja, conseguimos escrever o nosso polinômio quadrático como um produto de dois fatores lineares. Tá? Então, esse truque aí vai ser bem útil, porque nos exercícios que vocês vão resolver, quando aparecer uma raiz aqui, na maioria das vezes ela vai ser inteira. Né? Quando não for inteira, você pode reduzir a sua expressão até um polinômio do segundo grau, onde você consegue aplicar a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Para encontrar as raízes. Mesmo que elas sejam racionais, irracionais e tudo, você vai conseguir encontrar essas raízes. Certo? Então, esse método ele é mais para você reduzir o grau do polinômio até chegar pelo menos no polinômio quadrático. Né? Aqui, ó, um outro exemplo dessa aplicação. Você pode pegar um polinômio um pouquinho maior, de grau maior, né? X ao cubo menos x ao quadrado menos 3x mais 2. Né? Então, esse aqui é o nosso polinômio, p de x. Né? Como que a gente pode escrever ele como um produto de termos lineares ou quadráticos? Né? Ou às vezes pode ser os dois. Nesse caso aqui, só tem duas possibilidades. Ou vai ser o produto de três fatores lineares, como esses aqui que a gente viu no exemplo, né? Ou vai ser um linear e outro quadrático, né? Porque o produto desses fatores vai ter que resultar em um polinômio de grau 3. Né? Então, como que a gente faz? Usa esse truque que eu acabei de mostrar. Você vai lá no termo independente do seu polinômio, no caso é o 2, né? Aí você sabe que o número 2 tem os possíveis divisores. Vou colocar assim, ó. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Né? São os possíveis divisores. Divisores. Aí você vai testar o x assumindo cada um desses valores. Né? Aqui, para não ficar muito longo, eu já fiz o teste antes e vi que o x igual a 1 é uma raiz. Então você vai colocar assim, ó, x igual a 1, vai substituir 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Se o resultado dessa expressão for zero, significa que o x igual a 1 é uma raiz. Né? Então, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado também é 1, 3 vezes 1 dá 1 menos 3, mais 2. Então, olha o que você tem. Ó. 1 menos 1 deixa eu ver... Não, aqui eu errei. Esse não é o exemplo. Desculpe, era um exemplo mais simples. Esse aqui eu não sei se vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, mais x menos 1, tá? Só para ficar igual um caso que eu já testei e assim fica mais fácil de resolver. Então, fica 1 ao cubo menos 1 ao quadrado menos 1 menos 1. Vai ficar 1 ao 1
menos 1. Esse aqui eu vou colocar positivo, né? E tá. Então fica 1 ao cubo, tá, mais 1 menos 1. Né? Então 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. O resultado disso dá 0. Portanto, x igual a 1 é raiz. Se é raiz, significa que todo esse polinômio, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, é divisível por x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Então, agora fazendo o mesmo processo que a gente fez anteriormente, pensa no número que multiplicado por x dá x ao cubo, então é x ao quadrado. Aí, então aqui vai dar x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Subtraindo, o que a gente tem? X ao cubo menos x ao cubo dá 0, menos x ao quadrado menos o menos x ao quadrado também dá 0, né? X menos 0 dá x, e o menos 1 menos 0 dá menos 1. Né? Então, qual é o número que multiplicado por x menos 1 dá x menos 1? Só pode ser 1. O resultado, x menos 1 dá 0. Né? Portanto, o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1 pode ser escrito como x menos 1, que é referente à primeira raiz que a gente encontrou, multiplicado pelo termo x ao quadrado mais 1. E não tem nada de resto, né? Então não precisa dar uma divisão exata nesse sentido. Ou seja, esse polinômio do terceiro grau pode ser escrito como um fator do primeiro grau multiplicado por um fator do segundo grau. Né? Então, beleza. Feito aí esses comentários, a gente pode estudar aqui os casos que a gente vai reconhecer nos problemas de integração para que possamos aplicar essa ideia. Né? Então, primeiro de tudo, vou colocar aqui caso 1. Né? Esse caso 1 é quando os fatores de Q de x, né, ou seja, esses fatores aqui do denominador, né, são lineares e são distintos. Né? Então, vou colocar assim, Q de x, lineares e distintos. Né? Então, nesse caso, o Q de x ele vai poder ser decomposto em polinômios do tipo x menos a raiz a1 multiplicado por x menos a raiz a2 e assim quantas raízes tiver, x menos a raiz a n. Tá? Então, onde a1, a2 e a n são todos coeficientes distintos, são raízes distintas do polinômio. Né? Então, portanto, nesse caso, a função f de x, que era p de x sobre o q de x, né, que a gente colocou lá no início, vai poder ser decomposta na seguinte forma. Algum coeficiente a1 dividido por x menos a1, que é o primeiro fator linear, somado com algum coeficiente a2 dividido por x menos a2, até o enésimo termo, a n sobre x menos a n. Tá? Então, deixa eu circular aqui, que é a nossa primeira situação em estudo. Exemplos de aplicação. Vou fazer aqui um exemplo só de cada, porque a técnica funciona de forma meio repetitiva. Se você viu um, viu todos praticamente. Então, vamos calcular uma integral. Vou colocar aqui integral I como sendo x menos 2 dividido por x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3.
dx. Né? Então, qual é a solução? Primeiro a gente tem que reduzir esse termo, né, para ficar numa integral mais simples da gente visualizar, né, e conseguir assim resolver com o que a gente já sabe. Tá? Primeira coisa, reduzir esse denominador q de x a um produto de fatores lineares e ou quadráticos, assim como eu coloquei lá na proposição. Tá? Então, como que a gente faz isso? Ó? Você tem aqui que o q de x é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3. Tá? E a ideia é você fazer o quê? Pega o termo independente do seu polinômio, que é o 3, né? Então, vou deixar circulado aqui. Pega o 3 e anota aqui os divisores de 3. Vou colocar aqui, ó, divisores de 3. Né? Quais são? O menos 3, o menos 1, o 1 e o próprio 3. Tá? Aí, como eu disse, a ideia é você testar cada um desses fatores, né? O x como sendo cada um desses divisores e substituir aqui. Né? Então, como eu já fiz antes, eu sei que vai funcionar com 3, o 1 e o menos 1. Né? Mas vamos ver como que fica aqui. Para x igual a menos 3, como vai ficar? Ó? Fica menos 3 ao quadrado, menos 3 multiplicado por menos... Desculpem, é ao cubo, né? Menos 3 ao quadrado, menos o menos 3 mais 3. Né? Vamos ver quanto que dá isso aqui. Esse aqui é o Q de menos 3. Né? Menos 3 ao quadrado é menos 27. Menos 3 multiplicado. Menos 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo dá menos 27. Menos 3 ao quadrado dá 9. Né? Menos vezes menos dá mais. E o resto repete. Né? Então, menos 27 e menos 3 vezes 9 dá menos 27. Então, aqui dá menos 54. 3 mais 3 dá 9, mais 9. Q de menos 3. Portanto, Q de menos 3 dá menos 54 mais 9 dá menos 45, que é diferente de zero. Né? Então, com isso, a gente conclui que menos 3 não é raiz. Não é raiz. Tá? Então, vamos testar os outros. Né? X igual a menos 1, aqui na lista. O que a gente vai ter? Q de menos 1, menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos o menos 1, mais 3. Com isso, temos Q de menos 1 vai ser menos 1 ao cubo dá menos 1. Fazer aqui direto, tá? Menos 3, né? Que menos 1 ao quadrado dá 1. Menos e menos dá mais, aqui dá 3. O resultado dá menos 3 cancela com menos 3, sobra menos 1, que é diferente. Né? É diferente, deixa eu ver se eu não errei nada. Não é isso mesmo, né? Eu achei que ia dar certo com menos 1. Não, pera, gente, eu esqueci um termo, né? Menos e menos dá mais aqui, ó. Dá mais 1. E aqui dá... deixa eu reescrever aqui para não ficar bagunçado. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes 3 dá menos 3. Menos e menos dá mais 1, mais 3. Então a gente vê que menos 1 cancela com 1. E menos 3 cancela com 3. Então isso aqui dá 0. Né? Portanto, menos 1 é raiz. Né? Para x igual a 1, Q de 1 é igual a 1 ao cubo, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 3. Isso dá o quê?
dá 1 ao cubo dá 1, menos 3, menos 1, mais 3, né? E de novo, né, dá 0. Portanto, 1 é raiz. Né? E assim, pelo mesmo procedimento, você vai ver que x igual a 3 também é raiz. Tá? Só para não ficar repetindo, mas acho que já entenderam o procedimento, certo? Então você tem essas três raízes. Isso significa que o x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 3 pode ser escrito como x menos a primeira raiz. Quem é a primeira raiz aqui? Ó? Menos 1. Então, x menos o menos 1 multiplicado por x menos a segunda raiz, que é 1, x menos a terceira raiz, que é o 3. Ou seja, menos e menos dá mais, então aqui dá x mais 1, x menos 1, x menos 3, certo? Então, voltando à nossa integral, o que a gente tem? Tem x menos 2, deixa eu fazer assim, ó, para não ficar indo e voltando. Pode ser escrita como a integral x menos 2 dividido por x mais 1, x menos 1, x menos 3 dx. E pela nossa proposição, né, aqui pela proposição do caso 1, então, uma vez dividindo, né, você reescrevendo seu polinômio como um produto de fatores lineares independentes, todos distintos entre si, você pode escrever eles como A1 sobre o primeiro fator linear, mais A2 sobre o primeiro fator linear, e assim sucessivamente. Né? Como são três fatores, a gente vai até o A3. Então, isso aqui pode ser escrito como A1 sobre x mais 1 mais A2 sobre x menos 1, A3 sobre x menos 3. Beleza, só que aí a gente precisa determinar agora quem é A1, A2 e A3, né, para conseguirmos resolver essa integral. Veja que ficou um caso bem mais simples, uma vez que agora a gente tem um fator bem mais simples no denominador, né? Então, se isso aqui for um número, isso aqui vai dar logaritmo de alguma coisa a solução, né? Então, como a gente faz para descobrir A1, A2 e A3? Bom, você sabe que o x, os denominadores são os mesmos, né? X menos 2 sobre x mais 1, x menos 1, x menos 3 vai ser igual a A1, x mais 1, A2 sobre x mais menos 1, com A3 sobre x menos 3. Né? Então, a gente sabe que ao resolver frações, quando você tem, por exemplo, 1 sobre 2, mais 3 sobre 4, mais 5 sobre 7, e esses termos são todos diferentes, né, como está aqui no exemplo, você sabe que para resolver isso aqui, como que a gente faz? A gente multiplica, né, os denominadores, e como é que faz no termo de cima? Então, pega esse produto, divide por 2, vai ficar 4 vezes 7 vezes 1. Então,
4 vezes 7 vezes 1. Mais, pega esse produto dividido por 4, vai ficar 2 vezes 7 e multiplica pelo de cima, que é 3. Né? Pega esse produto e divide por 7, vai sobrar 2 vezes 4 e multiplica por 5. Certo? Então, nesse procedimento de MMC que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, só para ilustrar, assim como funciona com números, também funciona com polinômios. Então, o produto disso, que é o x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 3, pega esse produto todo, divide pelo primeiro termo e o resultado da divisão multiplica por A1. Né? Então, como vai ficar? Ao dividir esse pelo primeiro termo, sobra x menos 1 vezes x menos 3. E multiplicado por A1 vai ficar x menos 1, x menos 3, multiplicado por A1. Mais, pega esse produto, divide por x menos 1. Vai ficar x mais 1 vezes x mais 3, ou x menos 3, quer dizer, multiplicado por A2. Então, acho que vamos precisar de mais espaço. Deixa eu escrever mais aqui. E diminuir um pouquinho também. Né? Vou deixar para colocar o termo centralizado depois que eu escrever tudo. Né? E por último, todo aquele produto dividido por x menos 3 vai sobrar x mais 1 vezes x menos 1, multiplicado por A3. X mais 1, x menos 1, multiplicado por A3. Sobre x mais 1, x menos 1, x menos 3. Certo? Então, ao resolver aqui a parte de cima, que é o que nos interessa, vou fazer assim. Vamos concentrar nesse termo aqui de cima. Ele vai resultar em x menos 1 vezes x menos 3 dá x ao quadrado menos 3x menos x dá menos 4x, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, né? Multiplicado por A1. Mais, aqui eu vou fazer um pouco direto, mas vocês podem ver o passo a passo com calma fazendo aí no papel. Né? X ao quadrado menos 3x mais x ao quadrado menos 3x mais x dá menos 2x mais 3, ou menos 3 quer dizer. Por último, x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1, A3. Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai fazer a distributiva com cada um desses termos. Ó. Então, ax ao quadrado menos 4x a1, né? Mais 3a1 mais a2x ao quadrado menos 2x a2 menos 3a2 mais a3x ao quadrado menos a3. Né? E continuando. Olha só o que a gente vê. Pega os termos de grau 2, né? Ou seja, aqueles que estão acompanhados de x ao quadrado. Né? Quais são eles? Esse termo e esse termo aqui. Então, você coloca o x ao quadrado em evidência e quem está multiplicando por ele? A1 mais A2 mais A3. Né? Continuando. Os termos de primeira ordem, ou seja, que está multiplicado por x. Você tem esse termo aqui e só. Né? Então, coloca aí o x multiplicando. O primeiro fator, menos 4a1. Né? E o segundo é o A3. Né? E, por último, você escreve os outros termos que sobraram, que é o 3a1
menos 3A2 menos A3. Beleza, então veja que tudo que está aqui desse lado é igual a x menos 2. Né? Então você vai comparar isso que a gente escreveu aqui agora com o x menos 2. Então, deixa eu colocar aqui outra página. Isso aqui não precisa. Isso tudo, né, vai ser igual a x menos 2. Né? Então vejam só, não tem nenhum termo dependendo de x ao quadrado aqui no segundo membro da equação. Né? Na verdade, esse segundo membro, você pode escrever ele assim, ó, 0x ao quadrado mais 1 vezes x mais 2. Né? É x... Ah, não, é menos 2. Menos 2. Então, veja só. Igualdade de polinômios. Os coeficientes que acompanham o polinômio da esquerda tem que ser igual aos coeficientes do polinômio da direita. Né? Então, isso comparando com cada grau, né, dos fatores que estão multiplicando esses coeficientes. Então, termo de segundo grau, os coeficientes têm que ser igual aos coeficientes do termo do segundo grau do outro polinômio. Portanto, aqui você vai ter o seguinte sisteminha. A1 mais A2 mais A3 igual a 0. Né? Os termos lineares do primeiro tem que ser igual aos termos lineares do segundo. Então, menos 4A1 mais A3 tem que ser igual a 1. E por último, 3A1 menos 3A2 menos A3 tem que ser igual aos termos independentes do segundo polinômio, igual a menos 2. Né? Então você vê que para resolver isso chega no sistema linear, né? E você pode aplicar as técnicas que você já conhece de substituição, pode transformar isso aqui numa matriz e tudo mais, enfim, tem vários jeitos de fazer, né? Um pouquinho trabalhoso, mas sai. Né? Aí aqui você vai encontrar, depois que fazer as devidas manipulações, A1 igual a 1/4, o A2 igual a menos 3/8 e A3 igual a 1/8. Certo? Você encontrar esses três valores. Aí você vai e volta lá no seu problema inicial. Né? Então vou circular, que é essa integral que a gente quer calcular lá desde o início. Né? E o resultado vai ser o quê? Como a gente já viu que dá para escrever essa integral como a soma de três outras integrais menores, né, que são essas aqui, ó, faltou só a gente determinar quem é a 1, a 2 e a 3, que a gente já acabou de fazer. Né? Então, A1 sobre x mais 1 ó, vai ser a integral de A1 sobre x mais 1, ou seja, 1/4 sobre x mais 1 dx, mais a integral de A2 sobre x menos 1, ou seja, menos 3/8 sobre x menos 1 dx, mais a integral de 1/8 sobre, como é o último termo, x menos 3 dx. Né? Ou seja, você ainda pode escrever isso aqui como 1/4 de dx sobre x mais 1, né? Tirando esse 1/4 aqui da integral. Tirando esse 3/8 negativos da integral, vai ficar 3/8 dx sobre x menos 1 e 1/8 dx sobre x menos 3. Né? E aí fica fácil, né? Como eu disse, isso aqui, ó, o resultado dessa integral aqui é logaritmo do módulo de x mais 1. Né?
O resultado dessa outra é o logaritmo do módulo de x menos 1. E o resultado dessa terceira é o logaritmo do módulo de x menos 3. Portanto, resultado. Isso aqui dá 1/4 ln de x mais 1 menos 3/8 ln de x menos 1 mais 1/8 ln de x menos 3. E assim a integral está resolvida. Certo? Então, esse é o primeiro caso de aplicação desse método das frações parciais, né? Como ficou um pouco grande, eu vou deixar aí para o próximo vídeo os outros 3 casos específicos com seus devidos exemplos. Beleza? Então, até a próxima.